Fala, moçada, beleza? Milhomem de volta trazendo para você os comentários à nova lei de abuso de autoridade. E agora nós vamos começar a tratar propriamente dos tipos penais. Quais são efetivamente as condutas que foram eleitas pelo legislador como condutas abusivas e que integram o rol de crimes que compõem a Lei número 13.869 de 2019. Então, vamos a eles, aos tipos penais. Joga na tela aí, Batatinha. Beleza, profs? Olha lá. Crimes de abuso de autoridade. E nós começamos essa nossa conversa com o crime de privação arbitrária da liberdade. Olha o que dispõe a Lei número 13.869 de 2019, a partir do seu artigo 9º. Cuida-se de conduta proibida, porque descrita no preceito primário da norma penal incriminadora, a conduta de decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. A pena é de detenção de 1 a 4 anos e multa. Vem cá comigo na 2, Batatinha. As hipóteses legais de decretação de medida privativa de liberdade são aquelas elencadas no artigo 302 do Código de Processo Penal, no artigo 312 e na Lei número 7.960 de 89. Eu me refiro, respectivamente, à prisão em flagrante, à prisão preventiva e à prisão temporária. Qualquer hipótese de decretação de prisão fora das hipóteses legalmente previstas, tanto no Código de Processo Penal como em legislação extravagante, importarão no reconhecimento do abuso de autoridade, ensejando a aplicação da pena privativa de liberdade prevista no artigo 9º. Mas não para por aí a regulamentação em relação a esta privação arbitrária da liberdade. Joga na tela aí, Batatinha. Olha só, o parágrafo único do artigo 9º traz a seguinte redação: incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente legal, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, ou, inciso 3º, deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível, na realidade, deixar de deferir liminar, ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Vem cá comigo na 1, Batatinha. Este dispositivo legal criou uma série de críticas e, vamos chamar de mal-estar entre a comunidade jurídica, já que traz a possibilidade de reconhecimento do ato abusivo do juiz simplesmente em face da análise da circunstância em concreto que lhe é apresentada. Mas, obviamente, a norma deve ser interpretada de acordo com o princípio da razoabilidade. E é por isso que nós devemos nos ater e nos apegar a essa expressão, advérbio que o legislador usa continuamente no artigo 9º, o manifestamente. O que é o manifestamente? É aquele que independe de prova, que prescinde de prova. Assim, se cabe a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar e a situação é manifesta, é clara, ela grita no processo, somente nessa situação que a não concessão da prisão domiciliar importará no reconhecimento do abuso de autoridade. Se a situação, no entanto, demandar uma dilação probatória, ainda que mínima, deixa de ser manifestamente cabível a medida de substituição da privação de liberdade e, portanto, a conduta não poderá ser classificada como conduta arbitrária, abusiva. Nós devemos lembrar, obviamente, que o artigo 9º não pode nem deve ser interpretado isoladamente. Ele deve ser combinado com a parte geral da lei de abuso de autoridade, onde se identifica o elemento subjetivo do injusto. Qual seria a finalidade da autoridade judiciária em não conceder o relaxamento de prisão quando manifestamente cabível?
Seria para satisfazer interesse pessoal? Seria para satisfazer interesse de terceiro? Seria por mero capricho? É esta composição entre a hipótese abstratamente prevista no artigo 9º e a parte geral da Lei de Abuso de Autoridade que permitirá que se conclua que houve ou não a conduta abusiva. Beleza? Joga na tela aí, Batatinha. Boa! Para você que não se lembra quais são as hipóteses legalmente previstas que admitem a prisão no processo penal, eu trago aqui o artigo 283 do Código de Processo Penal. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em ocorrência de sentença condenatória transitória no curso da investigação ou prisão preventiva. As hipóteses previstas em lei que admitem a prisão no curso do processo, a prisão cautelar. Qualquer decretação de restrição, privação de liberdade endoprocessual, fora das hipóteses elencadas no artigo 283, importará no reconhecimento de atitude, atividade arbitrária da autoridade. Beleza? Joga na tela aí, Batatinha. Beleza, profs? Vamos nessa, porque agora vamos conversar a respeito de outro tipo penal, que nós denominamos como condução coercitiva descabida. Olha aí a descrição constante do preceito primário do artigo 10 da nova Lei de Abuso de Autoridade. É conduta proibida decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. A pena é de 1 a 4 anos e multa. Vem cá comigo na 1, Batatinha. A Lei de Abuso de Autoridade, especificamente no seu artigo 10, ela guarda relação com fatos históricos recentes, onde um ex-presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi conduzido coercitivamente à presença de autoridade pública para manifestar o direito de permanecer calado. A partir de tal situação fática, o Supremo Tribunal Federal, em decisão colegiada, reconheceu que não é cabível a condução coercitiva do acusado, porque faz parte da garantia constitucional à ampla defesa o direito ao silêncio, e ninguém, portanto, pode ser legitimamente constrangido a ser encaminhado à presença de uma autoridade pública para reafirmar um direito que lhe é assegurado pela Constituição Federal. No entanto, admite-se a possibilidade legal de condução coercitiva da chamada testemunha recalcitrante. Já ouviu essa expressão? Recalcitrante. Recalcitrante é quem não atende a uma determinação judicial. Assim, se a testemunha é notificada pessoalmente por meio do oficial de justiça e não comparece na data da audiência de instrução à qual deveria comparecer, ela poderá ter a sua condução coercitiva determinada pela autoridade judiciária processante, e isso está previsto em lei. Somente se dará a condução abusiva diante da ausência de notificação prévia pessoal por meio de oficial de justiça. É assim que nós devemos interpretar o artigo 10 da nova Lei de Abuso de Autoridade. Lembrando que a condução coercitiva do acusado jamais será permitida e, em qualquer hipótese, será considerada abusiva. Beleza? Joga na tela aí, Batatinha. Boa, profs! Vamos nessa! Segue aí para a gente falar de mais um tipo penal. É o tipo penal da falta de comunicação de prisão, aquele previsto no artigo 12 da Lei nº 13.869 de 2019. É conduta proibida deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. É uma garantia constitucional de toda e qualquer pessoa acusada da prática de uma conduta delitiva, a comunicação da sua prisão em flagrante à autoridade judiciária competente, bem como a entrega da nota de culpa e a comunicação ao advogado constituído ou à defensoria pública e a seus familiares. Não se admite, nos termos da Constituição Cidadã, a incomunicabilidade do preso. Daí por quê? A ausência de respeito a esta determinação, a determinação de comunicação para que se dê o paradeiro do preso,
representa uma conduta abusiva e que encontra, portanto, previsão como crime no artigo 12. E aí você se pergunta qual é o prazo, professor, para a realização dessa comunicação à autoridade judiciária. E eu te mostro agora, joga na tela. Beleza, profs? Vamos lá. Artigo 12, parágrafo único, ainda do mesmo dispositivo legal. Daqui a pouquinho a gente vê a questão do prazo. Artigo 12, parágrafo único. Incorre na mesma pena quem? Inciso 1º, deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Inciso 2º, deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. Inciso 3º, deixa de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Inciso 4º, prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Você vê que o parágrafo único do artigo 12 traz um rol complementar de condutas que se adequam à hipótese constante do caput, do preceito primário da norma penal incriminadora. Então, a pena do crime do artigo 12, que varia, deixa eu voltar lá para você, joga na tela aí, Batatinha, na detenção de 6 meses a 2 anos e multa para quem deixar de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária, também se aplicará à pessoa, à autoridade pública, que realizar qualquer das condutas omissivas ou comissiva previstas no parágrafo único do artigo 12, sendo que condutas omissivas são aquelas descritas dos incisos 1º a 3º, deixar de comunicar e deixar de entregar ao preso, e conduta comissiva, aquela constante do inciso 4º, onde se atribui à autoridade pública o prolongamento não legítimo da execução de pena privativa de liberdade. E é aí, então, que surge a possibilidade de nós falarmos sobre o prazo de comunicação dessa prisão em flagrante e do cumprimento das demais garantias do acusado ou autuado no processo penal. O artigo 306 do Código de Processo Penal traz a seguinte regra: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. E aqui, parágrafo 1º, utilizando inclusive a canetinha chamadora de atenção do milhômetro, você identifica o prazo para a comunicação desta prisão. Em até 24 horas após a realização da prisão, encaminhado ao competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. E no caput do artigo 306, você tem a determinação de comunicação imediata. Então, nós precisamos fazer a distinção entre a comunicação da prisão e o envio do auto de prisão em flagrante, tá bom? Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontram serão comunicados imediatamente ao juiz. Assim, a comunicação da prisão ela é imediata, dentro de um critério de razoabilidade, assim que se realiza a prisão e é lavrado o auto de prisão em flagrante. Com o encerramento da lavratura desse auto de prisão em flagrante, oficiará a autoridade policial a autoridade judiciária competente informando da prisão. Em momento posterior, nós teremos o encaminhamento próprio do auto de prisão em flagrante do APF, e é aí que entra o prazo do parágrafo 1º do artigo 306. Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá. Em até 24 horas, após a prisão, será ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. E o parágrafo 2º complementa: no mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e o das testemunhas,
prazo de 24 horas, inclusive para a entrega da nota de culpa. Meu querido, minha querida, eu espero que você esteja gostando, porque no próximo bloco eu volto para comentar os demais tipos penais da nova lei de abuso de autoridade. Até lá!